A estratégia low carb, você vai comer de forma gostosa, prazerosa, porque os alimentos, eles são bons, eles são gostosos, as pessoas não estão mais acostumadas a investir no natural. Por quê? Porque durante muito tempo a nutrição ensinou que o peito de frango ele tinha que ter um fio de azeite grelhado em água, que o arroz tinha que ser integral com cereal, que a barrinha de cereal. Isso não é palatável. Mas Uhum. quando você come um frango assado com uns legumes e aquela gordurinha do frango, ela é muito gostosa. Ou então você pode comer uma carne que tem um teor maior de gordura, claro, tirando a capa, porque a gente também não vai exagerar, né? Quando você come um legume feito na manteiga e aí você tem um tempero certo para isso, não tem como não gostar, sabe. Então, uma das coisas, assim, que eu vejo no consultório que me fascinou demais, é o fato das pessoas não gostavam de comer vegetais, passarem a amar. Uhum. E era justamente porque vegetal no vapor, eu que amo vegetal também não quero, ele não tem gosto. Mas quando você começa a inserir, né, tempero, assim, a gordura certa, na medida certa, você vai aumentar a palatividade desse alimento de uma eu falei certo? Creio que sim. É, ele fica mais palatável. Fica É, mais saboroso do que porque eu normalmente não é. me confundi na palavra aqui, se eu tô falando certo. Mas vai ficar mais palatável mesmo esse Uhum. alimento, né. Então, é justamente você olhar qual é a necessidade, qual é o perfil, e se aquela porque não é todo mundo que vai aceitar bem. Uhum. E a gente tem que estar preparado para isso também. Então, de repente, não posso usar tanta restrição, essa pessoa aqui, poxa, era difícil para mim, sabe. Eu confesso, Jorge, mas a pessoa falava assim: "Nossa, mas eu não consigo ficar sem cuscuz, eu não consigo ficar sem tapioca". Não, porque para mim eu falava: "Não, eu não posso dizer para ele: 'Não, você não pode, você vai ter que comer assim'". Eu vou jogar o jogo dele. Então, você gosta muito de tapioca? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma crepioca. Porque no lugar de você usar 5, 6 colheres de tapioca para fazer uma, nós vamos usar uma, bater com ovo, ela vai virar uma panqueca. E aí a gente vai colocar coisas gostosas ali dentro. Sabe? Vamos colocar um tomate seco, um pedaço de um queijo que não seja tão gorduroso. Vamos colocar uma rúcula, um manjericão. Você gosta de quê? Ah, eu adoro orégano. Vamos colocar um orégano, sabe? Ah, eu gosto de presunto, embora seja um embutido, mas poxa, eu quero mudar o hábito dessa pessoa. Então eu vou usar isso a favor. E aí, aos poucos, a pessoa vai mudando e ela. Muitas acreditam que, não vivo sem pão. Ela vive sem pão. Eu vou ensinar para ela a fazer um pão com farinha de amêndoas, sabe? Então, tudo é a gente usar estratégias pensando na individualidade do paciente. Perfeito. E talvez, uma das coisas que mais tenha mudado na saúde como um todo, falo pela medicina, talvez até na própria nutrição em si, é aquela visão mais, centrada no profissional de saúde, não necessariamente no próprio paciente. Uhum, Em que a gente não, o paciente eu não preciso saber o que ele quer, eu preciso fazer aqui a estratégia que eu acho que é melhor para ele. E muitas vezes isso diminui demais a aderência das com certeza. pessoas a qualquer intervenção, né, seja ela medicamentosa, seja um tipo de dieta. E quando a gente fala de comida especificamente, existe não só a questão emocional, no sentido de a comida ser muitas vezes uma válvula de escape, principalmente talvez nas mulheres, no período próximo à menstruação, mas também em outras pessoas como um todo. Quem nunca, poxa, comeu uma pizza à noite porque teve um dia difícil e se sentiu muito melhor? Ela tem essa questão emocional, né? Além disso, lógico, existe uma questão cultural, né? Você Sim, falou sobre o cuscuz. Pessoas, por exemplo, no Nordeste adoram cuscuz, muito exato. mais talvez do que outras pessoas. Poxa, ela vai vir para São Paulo, eu vou deixar de comer o cuscuz? Não, cara, dá pra gente pensar aqui em talvez uma estratégia. O álcool, a gente comentou agora há pouco, né? Ah, eu tenho uma taça de vinho, eu gosto de tomar todo dia. Tá, você entende, por exemplo, que o álcool não tem nenhum benefício, assim, em relação à saúde? Entendo. Então, seu benefício é muito mais ali, talvez social, de benefício ali mental para você. Você entende que talvez tomar 2 na semana seja muito melhor do que tomar todo dia? Olha, talvez sim. Então, vamos tentar fazer isso? É mais uma adaptação à rotina da pessoa, porque se eu não conseguir fazer isso, e a gente já percebeu através dos estudos, o que mais faz com que as pessoas voltem a ganhar peso, não consigam ganhar peso a longo prazo, é a falta de adesão na dieta. Exato. O mesmo a gente estende para o refrigerante sem açúcar. Exato. As pessoas têm o vício do refrigerante sem açúcar, e é isso que você falou. Você entende? O refrigerante sem açúcar, ele não vai te engordar ou vai te causar algum dano no seu processo de emagrecimento. Mas ele não é saudável, ele não tem Uhum. nada para te acrescentar. Mas Exatamente. ok, continue, vamos reduzir. Você toma
4 latinhas, que tal a gente reduzir para 2 latinhas? É a mesma coisa para a pessoa que quer começar a fazer atividade física. Não vai fazer 5 vezes na semana. Começa 2 vezes na semana. Só simplesmente começa. E essa coisa da adesão é o mais importante, porque se ela não tem uma boa adesão, na fase da manutenção, que é onde as pessoas voltam a engordar, ela vai abandonar. Uhum. Ela vai voltar a ganhar peso. Porque emagrecer não é difícil. Manter-se magro, manter-se no peso é a coisa mais difícil. É o maior desafio para o profissional da saúde. Tanto para o médico quanto o nutricionista, que precisam estar alinhados também. Porque não adianta eu ser um médico que eu não confio na conduta nutricional do nutricionista que trabalha comigo, porque a adesão do paciente não vai ser boa. Como é que eu vou. Ah, não, hoje em dia a gente tem a medicação para usar a favor também de algumas pessoas que precisam. Sim. Mas se esse médico não direciona o paciente, olha, em conjunto com essa medicação, eu preciso que você vá ao nutricionista, que você mude seus hábitos. Porque o médico ele precisa entender o mínimo de como é a rotina daquela pessoa. Se ela tem hábitos bons, quais são as virtudes também, porque nem tudo é tão ruim, né, no paciente. Às vezes ele tem uma coisa. Eu sempre foco naquilo que eu posso enaltecer do paciente. Então ele fala, eu faço tudo errado, eu faço isso, mas em compensação eu almoço e aí depois eu chego muito tarde, eu fico o dia inteiro sem comer. Eu falo, cara, que coisa legal. Você não é uma pessoa que belisca. Uhum. E aí ele, sério? Porque beliscar é muito ruim. O beliscar você não controla o quanto você está comendo. Então, você fazer refeições espaçadas significa que você tem um perfil maravilhoso para se dar bem com low carb. E aí eu mudo o que ele vai comer. E eu não mudo a rotina dele. A rotina Sim. dele eu mantenho. Então, são essas coisas que a gente tem que pegar, sabe? Poxa, tem um médico que está cuidando em conjunto comigo. A gente fala a mesma língua. A adesão é muito melhor. Eu tenho o hábito desse paciente que favorece ainda mais a minha estratégia que eu penso para ele que vai ser a melhor, muito melhor adesão. Porque na fase de manutenção de peso, que é onde o paciente quer voltar a comer alguma coisa, tá? Ele vai Sim. perguntar, e agora? Eu posso voltar a comer? É unânime, todos, tá? Uhum. Eu falo, peraí, como é que você tá durante o tempo? O que aqui, lá no passado, lembra do passado? O que tirava de foco? O que era difícil para você quando você permitia resistir os próximos dias? Era quando eu fazia isso. Então, talvez não seja dessa forma que a gente deva reintroduzir. Ou talvez esse alimento, poxa, vamos tratar ele assim, com uma atenção diferente, né? Então, é aquela coisa de novo que a gente vai bater sempre na tecla, né? Olhar para o paciente e entender quem é ele, o que ele precisa, né? E Perfeito. como é que a gente pode ajudar da melhor forma. E até quando a gente fala dessa fase de manutenção, né, da perda de peso, seja ela através da dieta ou do medicamento, se não acontece uma mudança importante dos hábitos daquela pessoa, ela vai voltar a engordar. A grande maioria delas vai voltar a engordar porque existe uma tendência do nosso corpo a voltar para o maior peso que a gente teve. A gente foi feito para estocar energia. Isso também, Jorge, a gente pode falar sobre o diabetes do tipo 2. Sim. Porque tem a remissão do diabetes com alimentação low carb, na maior parte das vezes sim. Dependendo se a pessoa não está há muitos anos diabético, eu consigo fazer essa remissão com alimentação. Porém, se essa pessoa, nossa, olha, não tem, meu controle está maravilhoso. E ela volta depois, que ela tá bem ali, que ela tá controlada. Se ela voltar com os maus hábitos, infelizmente, é como o ganho de peso. Vai voltar. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, e a gente precisa colocar isso para as pessoas entenderem, porque tem muito esse problema da visão simplista, da generalização, talvez ali da extrapolação de alguns conhecimentos fisiológicos que não quer dizer que necessariamente a dieta vai curar o seu diabetes. Até porque ele é uma doença crônica. Sim. Se você parar de fazer a dieta ou alguma outra intervenção, Vai voltar. a dieta ela vai substituir os meus medicamentos? Talvez, ao longo do tempo. Talvez ela diminua, por exemplo, o uso de insulina no diabético tipo 2, que já entrou em falência pancreática. Exato. Talvez eu não precise tanto de outros hipoglicemiantes, porque justamente a minha glicemia não está variando tanto. Então não é assim que a dieta ela vai substituir ao mesmo tempo. Comecei a dieta, vou parar os meus medicamentos. Não, por não isso é que assim tem que estar o funciona. conjunto com o médico, nutricionista, exato. Exatamente. Para ser seguro. Exato. Quer ver outro dado que é bem interessante? Você acredita que 90% da nossa audiência ainda não está inscrita no canal? Ah, não. Pois é. Então, se você que está assistindo o vídeo acha esse conteúdo interessante, quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, por favor, se inscreva no nosso canal, curta também o nosso vídeo, que é importante, porque assim você consegue não só ficar por dentro do que acontece aqui,
mas também permite que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Mas você falou muito bem, Fernanda, sobre a parte do diabetes em si, né? Do uso, talvez, da estratégia low carb nesses pacientes. Qual é a lógica por trás dessa intervenção? E realmente é possível o paciente entrar em remissão do diabetes só com a dieta? Muitas vezes é aquela coisa, se o paciente ele acabou de, de ter o diagnóstico, né? O nutricionista ele não dá o diagnóstico de diabetes, tá? O paciente ele chega com o diagnóstico para nós. Uhum. Claro que através dos exames a gente já consegue ver onde está e a gente ajuda da forma que tá, mas de qualquer forma precisa de um encaminhamento para que esse diagnóstico seja feito. Então, se esse paciente está no início, até 5 anos aí, né, pelo que mostra a ciência, eu consigo, através da alimentação, colocar esse paciente em remissão. Por quê? Porque o diabetes, como você mesmo disse, é a falha da função, né? Então, Uhum. quando você não consegue mais dar conta de exercer a função da insulina para fazer com que a glicose, né, tenha a captação correta dessa entrada na célula, eu tenho um problema que é gerado por alguma causa. E a causa já é sabida, que é o descontrole glicêmico, né? Uhum. Então, por que esse descontrole glicêmico existe? Por conta do consumo exacerbado, tá? Não é porque eu consumo carboidrato, mas é pelo consumo exacerbado de carboidratos, que envolve açúcar e amido, tá? Uhum. Então, se eu reduzo essa quantidade de carboidrato da minha alimentação, eu reduzo a demanda da produção da insulina. E é por isso que eu consigo fazer o controle glicêmico e estabilizar a minha condição, que a gente chama de remissão. Então, se eu tiver uma alimentação de baixo carboidrato, eu tenho que entender que eu não vou ter picos glicêmicos. Uhum. E é justamente esse pico que vai demandar demais da minha insulina e que vai criar essa resistência. Se eu controlo isso, eu melhoro a resistência insulínica, eu melhoro os meus níveis glicêmicos e eu tenho o que a gente chama de uma estabilidade no diabetes, né? Ou remissão. Antes a gente usava o termo reversão, Sim. né? E, nossa, meu Deus, foi uma crítica atrás de crítica. Eu me lembro, esse é um caso, né, de consultório, que eu atendi uma cardiologista e ela estava com uma resistência insulínica bem avançada já. E eu falei, vamos entrar desse jeito, tal, não sei o quê. E ela teve resultados maravilhosos. Eu a acompanhei por 10 meses, se não me engano. Uhum. E aí, quando ela estava bem, eu não sei, ela levou talvez para os colegas e tal. Ela começou na minha rede social, né? Todo post que eu colocava, eu lembro que tinha um que eu usei a palavra reversão. Ela se revoltou, ela falou: não, porque você não tem como comprovar só porque agora o seu paciente está bem, que ele não vai voltar a ter, porque não existe. Eu falava, não. Aí eu peguei no dicionário o significado da palavra reversão, enfim. Então, até mesmo o colega beneficiado pelo padrão dietético, ele tinha essa resistência. Isso está mudando, tá, Jorge? Uhum. Isso está mudando bastante. Eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu cheguei a ter 80% do meu público de pacientes que eram médicos. Sim. Porque eles eram entusiastas, eles estavam curiosos para saber, né? E aí, quando você vê o benefício, você vai ter que entender, pô, isso realmente acontece. Vou dar uma estudada. Pô, a ciência aqui tá bem avançada nesse quesito. Por que eu vou virar as costas para algo que está sendo dito, comprovado e principalmente visto, né, visto dentro de consultório para o próprio paciente dele, Uhum. ou para a própria pessoa mesmo? Por que eu ainda vou resistir a isso? Eu não consegui entender durante muito tempo o porquê dessa resistência, sabe? Não sei se tinha algum conflito por conta da indústria farmacêutica que, né, algum médico se beneficiava disso, ou se é realmente porque não conseguia mudar a chave de abandonar aquele conceito antigo. Mas eu sei que para mim foi muito rápido. Na Uhum. faculdade, eu me lembro que eu ainda não, eu estava no meio da faculdade e eu comecei a estudar e eu vi sobre dieta cetogênica e eu comecei a ver dos benefícios do óleo de coco durante o jejum. E eu já estava começando a testar jejum. E eu levei esse artigo para professora. Eu lembro que ela falou: não, pelo amor de Deus. Ela nem quis ler,
sabe? Uhum. Porque aquilo ali era, nossa, era muito novo isso aí eram dados que a gente aprendia tudo com o doutor Souto, que ele, Sim. que ele era a nossa faculdade, né? Então eu comecei a olhar muito mais porque era estudado lá fora do que estava sendo estudado na minha própria faculdade. E então essa resistência, essa mudança, né, do padrão alimentar, durante muito tempo foi mal vista. É, E a gente teve que ter muito pulso e resistir realmente até o nosso próprio conselho a não deixar de publicar aquilo que a gente sabia que ia beneficiar a população, porque a gente sabia que aquilo era verdade, uhum. sabe? E estava existindo. Eu comecei a falar pra você, aconteceu comigo, sabe? Então aconteceu comigo, aconteceu com meus pacientes. Como é que eu tô vendo tanta transformação? Porque eu me apaixonei pela nutrição depois que eu vi a transformação que era possível acontecer, principalmente no tratamento daquelas doenças, Uhum. né? Porque até então era o paciente que eu falei, eu vou pro esporte. Só que não tem atleta batendo na sua porta toda hora. A Sim. maior parte das pessoas que buscam um nutricionista, elas querem ou prevenir doenças ou então tratar as doenças. Uhum. E eu precisei entender que eu tinha que realmente resolver aquilo através de uma alimentação, de um direcionamento que não era bem visto ainda dentro do nosso país. Então eu falei, caramba, eu vou ter que surfar essa onda contra a maré, né? Sim. E vai ser bem difícil. Mas eu falei, não, é isso que funciona. Se eu não puder aplicar isso, eu não quero ser nutricionista. Perfeito. E é um pouco do que a gente falou lá no começo, né, na introdução, sobre essa visão mais extremista, né? Eu já coloco aqui pro pessoal, e quem acompanha a gente já sabe disso, que toda visão extremista, ela provavelmente ela tá errada, ou no mínimo enviesada, né? Uhum. E aí existe talvez ali uma resistência muito grande de algumas pessoas por conta de um próprio viés pessoal, de que a pessoa estuda aquilo sobre o Léo Costa, por exemplo, que veio aqui conversar com a gente, ele fala bastante sobre isso, né? Que, cara, se você gosta realmente, se você é apaixonado por um assunto, não estuda ele não, porque se vier coisa ali que, se você é um cientista e vier coisa errada, pode ser que você tenha um certo viés em relação a isso. Então, quem realmente gosta de ciência não deve estudar muito aquilo que ela gosta muito, porque pode ser que ela tenha resultados não tão favoráveis a ela. E aí a gente vê esse extremismo em qualquer tipo de raciocínio, né? Seja a pessoa que defende o low carb, seja a pessoa que defende a mediterrânea, seja a pessoa que defende a low fat. Existem diferentes estratégias e todas essas estratégias parecem ter benefícios e talvez ali limitações. Pensando especificamente nesse ponto, a gente pode dizer, talvez através da ciência e por meio dos estudos que a gente tem hoje, que a dieta low carb é a que causa a curto prazo maior perda de peso, e isso, por exemplo, é mantido ao longo do tempo? É a que mais proporciona essa perda de peso e é a que melhor, por conta da adesão, a que melhor apresenta a manutenção, né, com um prazo mais extenso de manutenção de peso é com a estratégia low carb, tá? Uhum. Não é a única e nem a melhor, porque a melhor é aquela que tem a melhor adesão, Sim. né, para o paciente. Mas é a mais eficaz no que a ciência mostra. Por quê? Pela redução da fome, né? Então, essa promoção da saciedade, ela muda também o comportamento. Porque eu deixo de pensar na comida. E é uma das coisas que, quando você tá com fome, é enlouquecedor. Né? Você tá numa reunião de trabalho, se a gente estivesse aqui agora numa reunião de trabalho, e eu olho no relógio e eu só posso comer daqui 5 horas, porque a nossa reunião daqui vai emendar numa outra. A pessoa que ela não está preparada para comer mais tarde, ou seja, ela não sente essa fome. Por que ela não sente essa fome? Porque ela se alimenta de uma forma que ela usa o corpo dela em benefício, o metabolismo dela em benefício, através da alimentação. Então, se eu não tenho um pico de glicemia, se ela está constante, eu não gero a fome. Uhum. Assim, como é que eu posso querer? Ah, eu preciso mudar o meu hábito, eu quero fazer isso, né? Eu quero comer menos, eu quero ter a restrição calórica, eu quero ter refeições mais espaçadas, mas eu quero continuar comendo uma alimentação de alto carboidrato. Eu não vou conseguir. Então, por que a low carb ela é mais eficaz na perda de peso? Porque eu consigo mantê-la durante muito mais tempo do que uma pessoa que trabalha com restrição calórica, com mais carboidratos, e ela tem mais fome. Ela vai conseguir durante um tempo, mas depois ela não vai manter.
Perfeito. Quando a gente olha a maior parte dos estudos, realmente em uma boa parte deles, a dieta low carb parece ter inicialmente uma perda de peso mais acentuada. Uhum. Lógico que a gente não vai comparar a dieta low carb, por exemplo, a uma dieta da lua, uma dieta extremamente da Claro. sopa, que é lógico que a pessoa vai perder mais peso durante o período inicial, porque ela tem uma restrição calórica gigantesca. Mas a gente tá Mas falando ela em não vai longo perder prazo. só isso também, né? Ela vai perder massa muscular, É. vai perder muita coisa. Então a gente está comparando dietas que aparentemente são muito parecidas, né? Em Uhum. relação, não à composição em si, mas à ideia que a gente tem. Principalmente a mediterrânea e a low carb, né? Elas têm uma Exato. E coisa. a mediterrânea não é tão criticada quanto a low carb. Exato. E é Talvez até basicamente. porque culturalmente na região ela é mais aceita, né? Exato. E é Ela uma alimentação baseada em comida de verdade também. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha esses estudos a longo prazo, todas elas se aproximam, né? Isso realmente a longo prazo, talvez 12 meses até Uhum. um pouco mais. Por quê? Porque o problema específico não é a dieta. Exato. O problema é a adesão É a que a pessoa adesão. tem à dieta. Se eu vou começar a fazer uma low carb, eu faço ela corretamente durante 3 anos, é bem pouco provável que eu vou ganhar peso. Se eu fizer a mediterrânea, também pouco provável. Até a própria low fat é pouco provável. Eu posso ter ali alterações em outros parâmetros que a gente já comentou aqui, talvez Uhum. do ganho da low carb Uhum. para principalmente o tratamento da síndrome metabólica. Mas realmente, o conceito básico de basear a sua alimentação em produtos de verdade, e aí talvez até a classificação nova que foi feita aqui por um grupo de estudos brasileiros da USP, tem essa importância, porque ela traz uma mudança, talvez, na pirâmide alimentar, que passa a ser não só baseada no macronutriente, mas também no grau de processamento que aquele Uhum. macronutriente Isso tem, foi bem importante. seja importante, porque a pessoa começa a entender que, cara, pode ser que seja proteína, mas se ela é extremamente processada, não é igual a proteína que eu tenho lá, e talvez não esteja nem igual a proteína que eu consumo num bife, Isso. porque essa vem com uma saciedade associada, né? O próprio whey protein, né? Não tem uma saciedade associada àquela proteína, tanto quanto eu consumisse a mesma quantidade dela em um bife. É, Aí tem toda a parte nossa, de esse ponto que fibras. você tocou é bem importante. A gente também trazer o benefício da alimentação low carb é muito mais fácil da gente ter uma manutenção de massa magra também. Uhum. Né? Porque uma dieta low fat, ela não só vai. Não só vai deixar. Como é que eu posso falar? Não é que ela não promove tanta saciedade, tá? Então Uhum. E aí, assim, eu vou ter aquela proteína medida ali numa restriçãozinha que ela não pode passar daquilo. E na low carb, a gente trabalha com proteína um pouco mais alta. Dependendo do caso, eu posso trabalhar aí 2,2, 2,4 de proteína. E isso vai me ajudar na manutenção da massa magra, claro, deixando, né, assim, bem claro para as pessoas de que a sua massa magra depende do seu estímulo. Exato. Tá, então é não só comer adianta proteína nada, que vai né, eu criar ficar o comendo. músculo. Ah, nossa, eu como muita proteína ao dia. Eu preciso também dar esse estímulo. Mas, assim, o benefício da alimentação low carb em manutenção de massa magra e principalmente prevenir essa perda durante o processo de emagrecimento é muito mais eficaz. Uhum. Então, uma das coisas que eu gosto bastante de falar para as pessoas falam assim: eu não quero perder massa magra, eu quero ganhar músculos e eu quero emagrecer. É possível? Depende do quanto você vai emagrecer, né? Então, por isso que é legal também a gente não ter uma restrição muito severa em calorias. Eu posso, de repente, prescrever uma alimentação normocalórica para essa pessoa e dar um estímulo através da atividade física para ela ter esse déficit. E ela consegue emagrecer com bastante saúde, Uhum. né, que eu costumo dizer. Emagrecer com saúde é você preservar sua massa magra e você perder o pezinho que você quer ali, gradual, é devagar e sempre. Perfeito.